Olá, esse terceiro vídeo nós estamos falando sobre os temas que estão sendo propostos para pesquisa nesse tempo de quarentena. Para o segundo ano de filosofia, sendo proposto o eu racional e o que é ética. O eu racional é um tema que vai falar sobre a nossa capacidade de pensar. Por que nós podemos ser considerados racionais? O que é a razão? Qual a nossa capacidade de autonomia em relação aos outros animais que não têm a capacidade de racionalização da mesma forma que nós temos? Por que nós somos capazes de pensar desta forma? Qual a diferença do pensamento nosso e o pensamento dos animais? E o segundo tema para o segundo ano é o que é ética, que é a parte da filosofia que estuda a questão do comportamento correto, os costumes corretos, aquilo que é considerado certo ou errado no fazer, no agir humano. Como sugestão de sites de pesquisa, tem a Wikipedia, osfilósofos.com, vários sites que o Google indica. Os livros, a própria apostila, o caderno de atividade dos alunos, que é proposto, está lá também. Lembrando que todos esses temas, a explicitação do que vai ser pedido está nesse documento aqui, a matriz de avaliação processual do Estado de São Paulo. Para o segundo ano de sociologia, nós temos a população brasileira, a diversidade nacional e regional e a formação da diversidade populacional brasileira. Então, o tema principal é a população. Como é a população brasileira, porque existe essa diferença entre as pessoas do Nordeste, as pessoas do Sul, as pessoas do Norte, as pessoas do Sudeste. O aluno, quando estiver pesquisando isso, pode falar sobre a diferença de sotaque, as diferenças de cultura, de alimentação. E, claro, no segundo momento, por que essa diversidade existe? Por que nós temos grupos diferentes num país desse tamanho? Para o terceiro ano de filosofia, os temas são o que é preconceito e a importância da filosofia. O primeiro tema do terceiro ano, o preconceito em relação à filosofia, ele só pode ser entendido, só pode ser compreendido se a pessoa tem uma noção clara do que é o preconceito, dos problemas do preconceito e da importância da filosofia. Então foi proposto esses dois temas, o que é preconceito e a importância da filosofia. Por que se critica tanto a filosofia em momentos de crise econômica? Porque numa reforma de ensino, as primeiras matérias que são citadas como supérfluas normalmente são filosofia e sociologia. E para o terceiro ano de sociologia, o tema é o que é cidadania. E um tema relacionado, o segundo tema relacionado à questão da cidadania, que é a conquista dos direitos sociais e humanos no Brasil. Aquela lá é a Sinira que está brincando ali no fundo. Sobre o que é cidadania, é um tema muito próximo da filosofia também. A capacidade que você tem de viver de forma adequada na cidade, de viver de forma adequada em sociedade, no espaço onde você está. E a conquista dos direitos humanos e civis no Brasil é um tema relacionado à melhora da qualidade de vida no Brasil. As lutas para a conquista de direitos como o direito ao voto, o direito das crianças e adolescentes, o direito dos idosos. Então pode ser, é um tema bastante amplo e a pessoa que for pesquisar sobre isso vai ter que fazer uma escolha. Eu sugiro pegar nesse primeiro momento um pouco da história dos direitos humanos no Brasil. Então, resumindo, segundo ano de filosofia, o eu racional e o que é ética. Segundo ano de sociologia, a população brasileira, diversidade nacional e regional e a formação da diversidade populacional brasileira. No terceiro ano de filosofia, o que é preconceito e a importância da filosofia. E no terceiro ano de sociologia, o que é cidadania, a conquista dos direitos civis e humanos no Brasil.